de duas palestras, de duas palestras eu fiz uma, certo? Então, vamos começar. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui, é uma chamada uma galáxia, né? Ela é uma galáxia parecida com a nossa que nós vivemos, certo? Então, vamos lá. Então, nós vivemos uma galáxia como essa, chamada Andrômeda. Ela é nossa vizinha. Agora, acontece o seguinte, existem cerca de 200 bilhões de galáxias no universo. Existem mais de 200 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea. Então, deve existir pelo menos 10 planetas em cada um deles, sendo que em algum deles, dos que são sólidos, pode existir água. Nestes, finalmente, pode existir vida biológica, ou seja, realmente provavelmente não estamos sós no universo. Então, vamos lá. A Sociedade Teosófica é uma das poucas entidades espirituais que vai abordar este tema, devido ao que a Orana... Desculpe interromper, Salvador, ficar mais próximo do microfone, porque está variando o Ah, som, fica, tá. fica perto e próximo. Ficar sempre próximo, obrigada. Ah, deixa eu tentar mudar um pouquinho a posição aqui. Fica nem que seja segurando. Está aparecendo melhor aí? Está melhor o som? Sim, na verdade não é a câmera, é o microfone, para ficar o Mas som o mais microfone eu claro. não tenho como regular. Ah, Não tá, tem tá regular. bom. Está Mas acho que ligado? se ficar mais perto da tela, fica melhor mesmo. Sim, porque o microfone está na câmera, entende? Então eu já estou mais perto do que antes eu estava. Aí tá bom, aí Dá para melhorou. ouvir? Então tá bom. Melhorou bem. Ok. Então, como eu estava dizendo, né, a senhora Helena Blavatsky foi instruída por dois grandes seres que fazem parte de uma hierarquia oculta do planeta. Ela também é conhecida, essa hierarquia, como a Grande Fraternidade Branca, a Fraternidade dos Mahatmas, mas elas são efetivamente os guardiães da humanidade. Com relação à palavra Mahatma, todo mundo já ouviu alguma vez na vida o famoso Mahatma Gandhi, que era um hindu. Quando ele morreu, é que ele foi apelidado como Mahatma. Antes ele era conhecido como Gandhi apenas. Então, esse apelido que foi dado Mahatma Gandhi é uma alusão à grandiosidade. Mahatma significa literalmente Maha é grande, Atma, alma. Então, é uma grande alma. Então, esses seres que instruíram a Blavatsky são aqueles que nós chamamos os guardiões da humanidade. Então, é necessário, antes de a gente começar a falar da vida, como é que a vida surgiu no nosso planeta, por exemplo. Então, vamos lá. Tanto a vida como a consciência, eles evoluem em 7 níveis da manifestação. Então, sendo o seguinte, por exemplo, 2 no plano mental e uma no plano astral. Agora, quando um ser humano faz emoções, pensamentos, criam-se as primitivas forças elementais, porque nós somos uma das 10 hierarquias criadoras desse universo. E a primeira dessas hierarquias é formada por matéria do plano mental superior. A segunda vai descendo mais, matéria do plano mental inferior. E a terceira é do plano astral. Muito bem. Depois de tudo isso, depois que as centelhas divinas desceram por tudo isso, a vida prossegue no plano físico em 4 etapas, nos chamados reino mineral, vegetal, animal e hominal, ou seja, seres humanos, com uma única espécie, o chamado Homo sapiens sapiens, mas sob diversas etnias e miscigenações. Mas é toda a mesma espécie humana. Muito bem. Na linguagem teosófica, o Criador do Universo é denominado Logos Cósmico, similar ao que é chamado Verbo Divino no cristianismo. Agora, a matéria e a vida e a consciência, embora sejam derivados do Criador único, todo esse processo ocorre através das chamadas hierarquias criadoras que manipulam as energias criadoras do Logos cósmico, produzindo assim toda a manifestação matéria, vida e consciência conforme o plano divino do Logos. E neste plano estão incluídos os chamados Logoi,
que produzem a energia criadora nas estrelas, como é o nosso caso do nosso chamado globo solar. Por outro lado, também existem os chamados logoi planetários, assim como, por exemplo, a nossa Pachamama, que é a deusa da terra, conforme os nativos da América, também conhecida na tradição teosófica como mãe do mundo. Ou seja, são o mesmo grande ser que se devoca a trazer a vida e a consciência aqui na humanidade, no nosso planetinha Terra. Muito bem. Acho que eu já falei, eu fiz uma misturada com os slides, mas de qualquer forma eu acho que eu vou repetir a coisa. No nosso planeta, a vida biológica de organismos multicelulares teve início há 700 milhões de anos. Os unicelulares surgiram há 3,4 bilhões de anos, quer dizer, pouco depois do surgimento da Terra. Mas a vida e a consciência evoluíram em 7 níveis de manifestação. 3 acima do plano físico, que é como eu falei, primeira essência elemental, no plano mental superior, segunda essência, no plano mental inferior, e a terceira essência, no plano astral. Aí começa aquilo que nós chamamos a longa evolução da humanidade. Desses milhares ou milhões de anos dos animais, a ciência ainda não descobriu o chamado elo perdido, ou seja, aquele que deixa de ser animal e passa a se tornar humano. Agora, a ciência oculta aponta que, para o período do tempo de cerca de 7 milhões de anos, desde que surgiram os primitivos seres humanos, que são atualmente extintos na atualidade. Teve, então, início a longa jornada, que ainda não está encerrada, a respeito da jornada evolutiva da humanidade. Houve diversos períodos, nos últimos milênios, em que os indivíduos mais elevados, evoluídos, completaram um longo ciclo de nascimentos e morte e tornaram-se seres libertos deste processo natural, pois nada mais lhes restou vivenciar e transcender sobre a condição humana. Em resumo, aprenderam tudo aquilo que a natureza espera que a gente aprenda no processo de reencarnações. Então, é interessante a gente levar o seguinte: a transcendência individual de cada uma humana. Então, o que ocorre? Cada experiência vivida por cada humana, seja uma transformação, ocorre uma transformação na sua autoconsciência, seja ela de prazer ou de dor. Geramos, assim, o karma individual, que pode ser bom ou pode ser bom. Então, o que acontece? Depois de manifestar-se periodicamente, através de centenas de reencarnações, a alma chega ao fim da sua jornada, onde nós podemos afirmar que, entre aspas, ela atingiu o céu, segundo as diversas tradições cristãs, ou então atingiu o nirvana, segundo a tradição oriental do hinduísmo, budismo e lamaísmo tibetano. Nesse caso, pela lei de evolução, como eu já disse, não é mais necessário reencarnar como ser humano, mas a evolução de sua consciência continua nos planos superiores, podendo seguir um dos 7 caminhos que serão daqui a pouco apresentados. Só para vocês terem ideia da longa jornada. Então, vamos lá. Existem 3 sendas para a evolução humana. Então, que desde os primórdios da existência humana, teve início essa longa jornada evolutiva. Ao mesmo tempo em que as almas humanas se diferenciavam das chamadas alma-grupo dos animais, dos primatas, provavelmente, elas se diferenciavam, significa o quê? Que essa alma não ia mais nascer como alma grupal dos primitivos seres, mas ela ia se tornar um ser individualizado. Ou seja, aquela alma-grupo passará a colher experiências individuais e não grupais. Então, também se reencarnaram voluntariamente para auxiliar a humanidade no início dessa. Então, muitos seres mais evoluídos espiritualmente, não necessariamente do nosso planeta, podem ter vindo de outro sistema solar, de outra galáxia, fazendo parte de um processo de auxiliar a evolução humana. Então, o que acontece? Milhões de anos se passaram e, gradativamente, o conhecimento humano, sendo passado de geração a geração,
foi gradualmente permitindo a nossa evolução. Ou seja, o fato da importância da linguagem humana, da escrita, permitiu que realmente um ser humano obtivesse um conhecimento que realmente não era conhecido há milhões e milhões de anos, há milhares de anos, pelo menos. Atualmente, toda a evolução da consciência humana pode se expandir através de diversos caminhos, que são conhecidos como as três sendas da evolução humana. Convém lembrar que cada uma é diferente da outra, como nós vamos ver. Então, vamos supor que isso aqui seja um caminho e chega um ponto em que o caminho se divide em três direções. Muito bem. Como a primeira senda, como vocês estão vendo aqui, é um caminho mais ou menos fechado, arborizado, em que tem uma certa proteção, tem uma pessoa de certa idade andando, então é um caminho, digamos assim, seguro, que corresponde àquilo que realmente a maior parte da humanidade está evoluindo. Então, por exemplo, ela é chamada a senda do ascenso coletivo, ou seja, a evolução coletiva, mas de modo inconsciente. O que significa isso? A grande maioria dos seres humanos passa a vida preocupando-se com o mundo material, as riquezas, terras, posição social, poderes pessoais, sobre os semelhantes, etc. Muita gente nasce, vive e morre, e talvez nunca se preocuparam com o significado da vida e do que existe após a morte. Muito bem. A ciência chamada astrofísica, ou seja, a física dos astros, sabe que a Terra foi formada há 4,5 bilhões de anos e que daqui a 5 bilhões de anos o Sol terá aumentado de tamanho e o calor tornará a vida na Terra impossível. Então, o que ocorre? A humanidade dispõe apenas desse tempo para atingir a libertação do ciclo de nascimentos e mortes. Este ciclo também é denominado a roda de Samsara. Imaginemos uma roda, em que uma hora a roda está rodando, uma parte da roda está em cima, seria como nós estamos no processo no mundo celeste, vai materializando, vai intensificando, teremos uma outra reencarnação, subimos para os planos superiores e assim por diante. Então ela é chamada roda de Samsara porque ela perdura por milhares e milhares de anos para a humanidade. O que acontece? Geralmente a gente fala que são 77 reencarnações, mas é um valor simbólico, onde basicamente se diz que das 700 encarnações, ou melhor, centenas de encarnações, são para permitir que o ser saia, se torne um ser civilizado. Das 70 últimas encarnações, ou seja, das dezenas de encarnações futuras, o ser humano aprende a se colocar cada vez melhor para o mundo. E, finalmente, num dos caminhos da evolução, como nós vamos ver agora, a humanidade transcende isso e passa a se tornar um outro ser superior. Então, só para dar uma ideia, a humanidade reencarnada no meio deste ano está por volta de 8 bilhões e 500 mil habitantes. Já no ano de março de 22, era 7 bilhões e 845 milhões. E também, em 17 de julho de 21, era 7 bilhões 795 milhões de seres humanos. Então dá para perceber que realmente uma grande parte da humanidade está aqui encarnada, enquanto que o resto, a maioria, está desencarnada. Por quê? Existem cerca de 60 bilhões de almas humanas evoluindo no nosso planeta, sendo que a grande maioria se encontra desencarnada, ou seja, habitando nos planos astral e nos dois planos mentais que nós conhecemos. Agora, quanto mais evoluída for a alma, maior será o tempo de assimilação nos planos superiores, como o astral e o mental. O tempo médio entre as reencarnações varia entre 500 e 1.500 anos para os nossos chamados civilizados. Os seres que têm uma vida mais simples não passam por tantas experiências e, portanto, sua consciência não é tão expandida como alguém que entra numa escola, aprende isso, faz faculdade, tem contato com um monte de gente e assim por diante. Tudo isso é uma diferença. Por isso que nós
demoramos entre 500 e 1.500 anos. E também acredita-se que todos os 60 bilhões de almas alcançarão a libertação no ciclo de nascimentos e mortes, ou seja, atingirão nesta meta, seja por esta ou pelas outras duas sendas. Mas mesmo aqueles que não alcançarem terão outra chance futura em outro mundo, ou seja, aqueles que, quando até o Sol ficar plenamente desenvolvido, a Terra desaparecerá no nosso planeta, a vida desaparecerá no nosso planeta. Mas mesmo aqueles que não tiverem alcançados, eles vão seguir aquilo que é chamado o caminho do errante. Todos aqueles que não conseguiram transcender, eles serão reencarnados novamente junto com uma outra humanidade que esteja se desenvolvendo. Então, eles já serão mais evoluídos do que os mais primitivos. De certo modo, eles serão os melhores entre os piores. Eles eram os piores entre os melhores, agora eles serão os melhores entre os piores. Não sei se ficou claro o que seria o caminho do errante. Mas vamos lá. A segunda senda já é um pouco diferente. Vocês estão vendo que ela tem uma escada, e é uma escada muito gasta, porque muitas pessoas passaram por lá. Então, o que acontece? É um caminho íngreme e realmente mais pedregoso e perigoso. Né? A segunda senda também é conhecida como a senda do ascenso, ou senda da evolução individual, do modo consciente. Quer dizer, a outra senda, o pessoal vai lá sendo bueno, um dia chega lá. Nessa senda, é chamado modo consciente de evolução. Ela também é conhecida como a senda da libertação do eu, ou como senda aberta. Por que aberta? Nós vamos ver agora. É o caminho daqueles que buscam unir-se ao seu Criador, seja a sua visão religiosa monoteísta ou politeísta. Acredite em apenas uma vida ou nas diversas encarnações. Ou seja, todos aqueles que fazem um esforço para seguir os ensinamentos religiosos estão evoluindo por um caminho de vontade própria. É necessário um grande esforço também para a transformação interior. Conforme o temperamento de cada alma humana, essa transcendência geralmente é efetuada de duas formas distintas, como nós vamos ver. A primeira seria por amor devocional ao Criador, assim como dos místicos cristãos ou dos devotos orientais. A energia que o eleva é de natureza emocional. Ele assente tornar-se perfeito. Ele assente tornar-se uno com Deus. Então, esse é o caminho daqueles que seguem um caminho emocional. Agora, pelo profundo estudo e compreensão sobre o plano criador, esse é outro modo. Esta é a senda típica dos yogis orientais e dos filósofos espiritualistas. Já esta senda, a energia que o eleva é de natureza mental. Ou seja, existem basicamente duas qualidades dos seres humanos. Uns evoluem pelo emocional, outros pelo mental. Então, vejamos agora a seguinte. A terceira senda. A terceira senda, vocês estão vendo que é bem pior do que a outra. É pedregosa e íngreme, você tem que ter um grande esforço. Mas acontece o seguinte, ela é chamada senda do discipulado. E quem guia o discípulo é o seu mestre da grande fraternidade, da compaixão. Depois falaremos mais sobre eles. Então vejamos. A terceira senda, ela é chamada senda do ascenso seletivo. Por quê? Porque as pessoas são selecionadas. Também é conhecida como evolução supervisionada. Então, supervisionado sob o modo superconsciente, ou seja, algum ser com uma inteligência superior a nós está nos vigiando e está aproveitando. Então, ela é também conhecida como a senda da imortalidade, senda secreta, senda da compaixão, ou então simplesmente a senda dos mestres da sabedoria universal. Ela não é como as anteriores, porque cada um passo que é dado pelo aspirante dessa senda é supervisionado por um dos mestres da sabedoria universal,
e também é conhecida como a Grande Fraternidade dos Mahatmas, onde podemos ver que é a Grande Fraternidade das grandes almas, conforme eu já tinha falado antes. Aqueles seres que são, estes seres que alcançaram a plenitude da sabedoria, são conhecidos como a Grande Fraternidade Branca ou Fraternidade dos Mahatmas, como eu já disse. E efetivamente são os dirigentes do chamado governo interno do mundo. Eles têm, assim, início numa senda supervisionada por um ser altamente espiritualizado. Então, vejamos, a senda do discipulado ou a senda dos mestres. Acontece o seguinte, por que as pessoas são escolhidas? Se a motivação do ego é evoluir para ser útil aos seus semelhantes, ou seja, possui uma característica altruística, ao invés de pessoal, tipo, sabe-se quem puder, né? Esta alma atrai a atenção dos membros da hierarquia oculta do nosso planeta, que é também conhecida como os mestres da sabedoria, que, embora eles já estejam libertos da chamada roda de Samsara, voluntariamente eles se reencarnam com o único objetivo de serem os guardiões da humanidade, além de inspirarem e guiarem os discípulos por esta árdua senda, que também é conhecida senda das aflições. Por que senda das aflições? Pelo seguinte motivo: quando a pessoa alcança essa senda, de um certo modo, como ela recebe mais inspiração, ela tem maior força. Maior força para quê? Para adiantar a resolução do seu karma. Então, durante vários períodos, que pode ser uma vida única ou várias encarnações, o karma é acelerado. Vem até essa pessoa com tanta intensidade e ele tem que agir. Se ele age, se ele compreende, se ele evolui, ele continua assim por diante. Mas ela é por isso que ela é chamada senda das aflições. Porque para você evoluir, você tem que realmente reaver o seu karma. Acredita-se que o ramo dessa grande fraternidade universal seja, agora vamos falar, desculpa, a influência dos mestres de sabedoria na sociedade contemporânea, como se fosse a segunda parte da palestra. Então, o que se acredita é que o ramo mais antigo desta grande fraternidade universal seja a chamada Fraternidade Hermética de Luxor, originada no Antigo Egito. Dessa grande hierarquia surgiram as grandes religiões do norte da África e do Oriente Médio, como o judaísmo, o zoroastrismo, na antiga Pérsia, o islamismo na Arábia Saudita, e também foi responsável pela grande influência filosófica da cultura ocidental, originada através de seres filósofos como Platão, Sócrates, Aristóteles e Pitágoras, todos eles na antiga Grécia. Então, vocês podem perceber, a influência desses seres atua realmente num caminho mais de autotransformação, né? Que a pessoa tem que se transformar rapidamente. Vejamos, nos primeiros séculos do milênio passado, vários filósofos refletiram sobre a natureza, dando origem a uma abordagem do que se chamaria o método científico. Então, como exemplo, nós tivemos Roger Bacon, filósofo inglês, nos anos 1200. Francis Bacon, filósofo e político inglês, 1500 e pouco. Ele foi o criador do método indutivo de investigação científica. Depois dele, René Descartes, filósofo, físico e matemático, nos anos 1500 e pouco, 1600, ele lançou as bases, de fato, dos fundamentos chamados do método científico moderno. Toda a ciência moderna utiliza esses princípios que o René Descartes e os outros anteriores já fizeram também. O que acontece? Os fatos descobertos pela ciência questionavam as tradições religiosas do ocidental. E o que aconteceu? Surgiu aquele, filosoficamente dizendo, o chamado materialismo filosófico. Ou seja, não acredita em nada, não está nem aí, certo? Essa é a postura que a ciência, infelizmente, trouxe para a humanidade.
Agora, o que aconteceu? Os grandes esforços que eles fizeram. No meado do século XIX, outro ramo da grande fraternidade universal, também conhecida como a Fraternidade do Yucatán, no México, foi responsável pelas religiões dos nativos da América do Norte, Central e do Sul. Ou seja, a humanidade nunca está desacompanhada. Agora, o que acontece? Esse novo esforço que eles fizeram no século XIX, ele, por meio de um fenômeno chamado mediunidade, conseguiram se trazer algumas verdades que há muito tempo estavam esquecidas pela humanidade, certo? Então, o que aconteceu? Eles focalizaram o caminho que seria através da mediunidade. É assim que aconteceu. Nos meados do século XIX, teve início assim uma série de contatos de familiares com seus parentes desencarnados. Fato esse que culminou com o estabelecimento de um corpo de ensinamentos que passou a ser chamado no mundo como doutrina espírita ou como espiritismo, que é mais conhecido por nós aqui. O principal coordenador desses ensinamentos, através de um monte de sessões espíritas que ele apresentou, foi o francês chamado Allan Kardec. Ele é que reestruturou aquilo que passou a ser chamada a doutrina espírita ou espiritismo. Mas a influência da grande fraternidade não parou por aí. O que aconteceu? Fins do século XIX. Outro ramo da grande fraternidade universal, também denominada como a fraternidade transhimalaika, cuja origem remonta aos povos do norte da Índia, do Tibete e do Nepal, bem como agora fugiu a memória. Desculpe. O Nepal planejou cuidadosamente outra forma de trazer as eternas verdades sobre a vida para o benefício da humanidade. E desta fraternidade se originaram as grandes religiões: hinduísmo, budismo, jainismo e sikhismo. Ou seja, as religiões surgiram por influência desses grandes seres no Oriente. Bom, então estou aqui resumindo a história. A fraternidade do Egito foi uma antiga, e não apenas no Antigo Egito, né? Mas as antigas tradições chamadas Oriente Médio. A do Yucatán surgiu na América Central e deu a instrução para os maias, incas e astecas e demais povos das Américas. A última atuação foi o Espiritismo de Allan Kardec e a Fraternidade Transhimalaika atuou no meio da Ásia Central e deu as religiões dos hindus, budismo e dos tibetanos, estava esquecendo, os tibetanos. Fazem parte dela os dois mestres que inspiraram Helena Blavatsky e o coronel Henry T. Olcott a fundar em 1875 a Sociedade Teosófica. Então, como nós percebemos, dois ramos diferentes da grande fraternidade surgiram, consequentemente, de modo a trazer certas realizações espirituais para a humanidade. Então, recentemente, é o Yucatán e a Transhimalaika, através da Sociedade Teosófica. Muito bem, vejamos agora quais são os requisitos para a senda secreta. Muito bem, estima-se que após a aceitação, o discípulo necessita pelo menos 7 reencarnações até atingir a libertação e assim tornar-se uma alma liberta do ciclo de samsara, ou roda de samsara. Então, o que acontece? Ninguém pode seguir essa senda por conta própria. O indivíduo tem, por assim dizer, que ser escolhido por um dos mestres da grande santeria, da grande fraternidade branca. Porém, o que se diz é o seguinte, que para cada passo que o indivíduo que merece ser escolhido caminha na direção de ser digno dessa senda, o seu mestre caminha 2 passos em sua direção. É uma forma de demonstrar que realmente ninguém será esquecido. Aqueles que têm uma vontade de nova transformação para fins altruístas
eles podem realmente ser escolhidos por essa senda. Geralmente isso ocorre naquilo que nós chamamos ah, as escolas de mistérios. Então, nas escolas de mistérios, por exemplo, a própria Sociedade Teosófica é uma escola de mistérios. A maçonaria também é outra escola de mistérios, tanto a masculina, a feminina e tal. Os Rosa Cruzes também são outra escola de mistério. Então, geralmente, os seres que se despontam nessas escolas e têm um aspecto altruísta acabam sendo escolhidos mais cedo ou mais tarde pelos grandes seres da fraternidade. Bom, geralmente são escolhidos, aquele que eu já me adiantei um pouco, que se destacam no estudo e nas práticas das religiões tradicionais, sejam elas orientais ou ocidentais, assim como os também chamados movimentos reservados ou esotéricos, o Rasa Cruz, maçons e outros similares. Somente triunfam aqueles escolhidos que, além de fervorosos seguidores de sua religião, seja ela oriental ou ocidental, possuem também uma conduta ética, além de um intenso altruísmo, colocando-se sempre, por amor à humanidade, a serviço de seus semelhantes. Por este motivo, ela também é chamada a senda da compaixão, porque somente aqueles que têm compaixão pela humanidade e querem servir a humanidade podem ser escolhidos por uma dessas hierarquias. Bom, ainda sobre a senda do discipulado, existem várias fases na senda dos grandes mestres da grande fraternidade da compaixão. O que acontece? O discípulo em provação, discípulo aceito e finalmente se torna filho do mestre. Durante essa aprovação, pode ser que sejam necessários por volta de 7 anos, aproximadamente. Então, primeiro é aprovação. Atingiu a aprovação, continua fiel, continua destrinchando o seu cargo, aí ele pode ser um discípulo aceito. Ele, com muito esforço, talvez ele chegue a ser chamado como filho do mestre. Quando ele se torna um filho do mestre, a conexão dele com o mestre já diz tudo, ele se torna um parente dele, um filho do mestre. Então, realmente, essa conexão permite que ele esteja mais protegido de todos os infortúnios da vida através do seu karma, no caso. Duração do período de provação, cerca de 7 anos. Depois vem a primeira iniciação. A primeira iniciação, ele é apresentado à grande fraternidade universal e é o chamado iniciador único. Ele deve aperfeiçoar o corpo físico em uma reencarnação. Ou seja, mudar seus hábitos de alimentação, não beber, não fumar, etc. e tal. Aí, a segunda iniciação, ele também deve uma reencarnação. Ele tem que aperfeiçoar o corpo astral. Em média, é demorada uma encarnação. Depois, purificando suas emoções e seus sentimentos, ele poderá chegar à terceira iniciação. E aí ele tem a incumbência de aperfeiçoar o corpo mental, mais ou menos uma encarnação que ele demora. A quarta iniciação é a mais longa de todas. Ele deve aperfeiçoar e expandir o corpo mental, causal, ou seja, o mental superior. E para isso tudo, são necessárias cerca de 4 encarnações. Então, como vocês veem, por isso que realmente é uma coisa mais diferente, porque você tem que, digamos assim, o corpo causal, basicamente, é como se fosse a nossa alma humana. Então, tem que aperfeiçoar e expandir esta nossa alma durante 4 encarnações, até que ele receba a quinta iniciação. E, finalmente, ele se torna um mestre da sabedoria, dessa hierarquia. Pode demorar muitos anos. Talvez isso aqui é um resumo da média, digamos assim. Mas existem exceções que, segundo dizem, pode demorar menos tempo e pode demorar mais tempo. Vejamos a próxima. A próxima acho que eu já falei. Esse slide eu esqueci de tirar. Bom, cada experiência, como eu falei, gera um karma individual.
Depois de certas manifestações, pode-se dizer que a pessoa atingiu o céu ou atingiu o nirvana. Então, é o hinduísmo, o budismo, o lamaísmo tibetano. Então, nessa forma, ele não é mais impelido a reencarnar como ser humano, ou seja, alcançou a perfeição. E, para a eterna evolução da alma humana, se abrem diversos caminhos, cuja opção depende de cada um, conforme a sua determinação interna, conforme o seu raio evolutivo, e assim por diante. Vejamos agora uma forma esquematizada, né? Para o prosseguimento na eterna evolução de cada alma, se abrem diversos caminhos, cuja opção depende de cada um, conforme a sua determinação interna ou o seu caminho espiritual, como eu já disse. Então vejamos o seguinte: se abrem 7 caminhos que são completamente distintos, mas vou tentar exemplificá-los. Os caminhos da libertação, os caminhos para a alma humana que já alcançou a libertação, ou seja, alcançou o nirvana. Ele pode reencarnar, não, perdão, ele pode nascer como um auxiliar da grande fraternidade universal e ao Logos, entre os dois, digamos assim, por 3 métodos distintos. Se ele for um Dharmakaya, um Sambhogakaya ou um Nirmanakaya, ou seja, ele permanece nos planos superiores. O Dharmakaya, no plano astral, o Sambhogakaya, no plano mental concreto, e o Nirmanakaya, no plano causal. Eles são, digamos assim, um intermediário entre o Logos e a grande fraternidade, certo? Eles fazem contato com, eles são os auxiliares da hierarquia que está encarnada. Outra opção é passar na cadeia de mundo seguinte, reencarnando como ser humano primitivo, auxiliando assim a evolução dessa nova humanidade. Geralmente isso ocorre num outro sistema solar, diferente do nosso, que pode ser outra galáxia e assim por diante. Na verdade, reencarnar como ser humano primitivo, sendo perfeito, ele vai nascer como iluminado entre os primitivos, os primatas, digamos assim. E ele tem que auxiliá-los. Então, este é o grande sacrifício, ou, como se diz em latim, o grande sacro ofício, ou seja, o ofício sagrado, ajudar a evolução daqueles que são seres ainda primitivos. Outra opção se diz que é prosseguir a evolução na linha angélica. Por quê? Porque existem 2 hierarquias criadoras no nosso planeta Terra. Isso, em algumas palestras, acho que já deve ser citado. Uma é a linha humana, que prossegue por um caminho de seres encarnados. A outra é a evolução da linha angélica, que é um caminho diferente. Então, assim como existe a perfeição, a individualização do ser humano com a quinta iniciação, por outro lado, essas hierarquias criadoras, elas são evoluindo lentamente, se tornam, por exemplo, um ser da linha angélica. Mas, para isso, ele tem que se manifestar junto com crianças. Todo mundo fala que a criança tem um anjo da guarda. E tem mesmo. É um ser da natureza chamado elfo, que é o elemento ar, que é o elemento mental. Enquanto ele prossegue sendo, digamos assim, ajudando a evolução da criança até os 7 anos de idade, ele alcança a sua perfeição. E aí ele sai do reino dos elementais para o plano angélico e se torna pela primeira vez um ser angélico. Eu devia ter abordado esse slide com mais detalhes, mas o resumo da história eu já contei. Outra possibilidade é tornar-se um ministro ou mensageiro do Logos, né? Ou seja, trazer essas vontades do Logos para algumas pessoas ou diretamente para a grande fraternidade. A outra opção, aqui são 3, 4, 5, 6, 7. A outra opção, eu já falei bastante, tornar-se um mestre da sabedoria universal ou da grande fraternidade da humanidade, não, grande fraternidade universal. E aí ele reencarna periodicamente para servir a humanidade. Quer dizer, eles moram
Como eles são seres perfeitos, se diz que a duração de vida deles é muito superior à nossa. Talvez cento e poucos, sei lá, nunca se sabe. Entende? Eu, pessoalmente, como estudante da astrologia, eu acho que seria quando o regresso de Saturno ocorre durante 2 ou 3 séculos, se não me falha a memória. Talvez esse seja o limite máximo que um grande ser pode confirmar nessa encarnação. Depois ele morre e logo em seguida ele reencarna, porque não tem mais o que aprender lá em cima. Ele é que vem aqui para baixo periodicamente para servir a humanidade. Então ele é um guardião da humanidade. Então, só para dar uma ideia, vejamos agora. Assim, a hierarquia oculta da Terra. Na obra dos Mestres de Ascendo do Sr. Lidbiter, né, existe uma apresentação da hierarquia oculta do nosso planeta, desde a quinta iniciação, chamado a Seca, ou seja, propriamente chamado o ser da grande fraternidade, iluminado, ou até a nona iniciação, onde se encontra aquele que é chamado iniciador único, o Senhor do mundo, que ele veio de outro sistema solar, de outra galáxia, não se sabe, mas ele está desde o início, desde que os primeiros seres apareceram, outros encarnaram junto com os primatas, e assim por diante. E assim, pouco a pouco, a humanidade foi evoluindo. Eles são relacionados, esses 7 seres, com os chamados regentes dos 7 raios, que atuam sobre a humanidade, os 7 Chohans, os grandes seres perfeitos. Chohan o senhor da iluminação, digamos assim, bem como os seus superiores hierárquicos, o chamado Senhor Manu, que é o regente da evolução das raças humanas, o Senhor Bodhisattva, o atual instrutor espiritual da humanidade, e o Senhor Mahashohan, ou Grande Senhor, que é o regente do terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo raios, com a sétima iniciação. Já na oitava iniciação está o Senhor Siddhartha Gautama, ou conhecido como Buda, o iluminado. Nessa mesma iniciação estão os 3 Budas anteriores, que são de outros esquemas evolutivos e que fundaram a atual hierarquia oculta no nosso planeta. Esses grandes seres, esses 3 Budas, vieram juntamente com um iniciador único para esse mundo, para trazer toda a evolução. Então, vamos ver no próximo slide esse esquema do Sr. Edibiter. Então, acho que está fácil. Eu vou descer logo, logo. Aqui nós temos o seguinte: o Logos, os 3 aspectos da divindade, o primeiro aspecto, o segundo aspecto e o terceiro aspecto. Vejamos então como é que vai descer. No primeiro aspecto, o mais evoluído é aquele que nós chamamos de Senhor do mundo, aquele que veio de outras hierarquias. Em segundo lugar, no outro caminho, está o Senhor Buda. E estão também os Budas Pratyeka's. E, finalmente, descendo mais ainda, se encontram os 3 grandes seres. O Bodhisattva, que é o instrutor da humanidade, no caso é o Mahashohan, o grande Manu, que é o iniciador das raças humanas, e o Mahashohan, o grande senhor. E esse grande senhor aqui dá para perceber. A sexta iniciação é chamada Shohan, o grande ser. Então, o que acontece? 2 grandes seres auxiliaram a Blavatsky a fundar a Sociedade Teosófica. O primeiro é o representante do primeiro raio, conhecido como Mestre Moria. O segundo é da linha do instrutor da humanidade, que é o Chohan da sexta iniciação, que é, todos eles são da sexta iniciação, é o Mestre Kutume, que é o caminho da iluminação pela sabedoria. Então, e os outros 5 seres são vinculados ao chamado Mahashohan, que é o do terceiro raio. Então, existem os seguintes mestres também. O chamado o veneziano, que pertence ao terceiro grau, da terceira linha evolutiva. O mestre Serapis, que pertence ao quarto raio. O mestre Hilarion, quinto raio.
O mestre Jesus, que é da devoção, é o sexto raio. O mestre Oconde, mais conhecido como Rakotsky também, ele é o mestre dos cerimoniais, então ele é o sétimo mestre do sétimo raio. Então, desse modo, nós vemos o seguinte: a quinta iniciação se torna um mestre, certo? Se torna um mestre. Opa, já pulei aqui. E, bom, então, desde que ele começa como mestre, existe um longo caminho até ele se tornar um desses seres. Demora milhares de anos, talvez. A evolução não para. Então, como eu já falei, pode ser que um desses seres seja, por exemplo, o mestre Mora talvez seja o Manu de uma outra raça, de outra encarnação, de outra cadeia. O mestre Kutume também. E algum desses seres, talvez será o Mahashwana de outro reino, assim por diante. Então vamos prosseguindo. O resumo da chamada grande fraternidade universal. As 7 etapas da evolução da vida e da consciência, que é aquilo que eu já falei, da primeira essência elemental que vai descendo até o mundo, até que ele sai mineral, vegetal, animal e humano. Aí ele se tornou humano. E aí começa a longa evolução da alma humana através das diversas reencarnações, que são desde os seres libertos até os primitivos, desde os seres primitivos até os seres que se tornam libertos do ciclo de nascimentos e mortes, ou da chamada roda de samsara. Acima daqueles seres estão encornados os seres chamados seres humanos iluminados, que são conforme seus diversos caminhos evolutivos, que eu já mostrei anteriormente. Né? Então, desse modo, a hierarquia oculta em nosso planeta Terra são aqueles que nós chamamos mestres de sabedoria universal, ou grande fraternidade, na grande fraternidade unida agora. Não, fraternidade universal. São outros temas bem parecidos que se dão. Prosseguindo, então, vejamos agora alguns trechos das cartas dos Mahatmas. Então, nesse primeiro, vou descer um pouquinho a tela para ficar mais fácil. Uma dessas cartas salienta bem o chamado uso dos poderes ocultos pelos mestres da sabedoria. Então, essa carta é uma narração. Numa dessas cartas, o mestre Kutume narra o que aconteceu com ele. Então, aqui está um resumo do que ele falou. Caminhando no grande pátio de um monastério, após retirar várias cartas do correio, ele pensou ter guardado suas cartas numa espécie de uma sacola de ombro. Como ele estava muito concentrado, ouvindo um dos lamas no monastério, quer dizer, ele estava saindo do correio, mas com a consciência dele, vendo o que o lama lá dentro estava falando. Então, para eles, é uma unidade. Só que ele não percebeu que as mesmas tinham caído no chão. Aí ele foi avisado por um menino que gritava de uma janela. Olhando para trás, ele percebeu que uma cabra estava comendo as suas cartas. Ele conseguiu recuperar uma das cartas totalmente rasgada, mas a outra havia sido comida pela cabra. Conforme ele narra nessa carta, ele diz o seguinte: eu não tinha o direito de restaurar as cartas. Por quê? Se ele restaurasse as cartas, ele estaria fazendo um benefício para ele mesmo, usando os poderes latentes para ele mesmo. E isso não é permitido pela hierarquia. Então, o que acontece? Essa é a minha observação. Eles não devem usar seus poderes para o próprio benefício. Nesse momento, ele apenas pensou em pedir a autorização ao seu chefe da hierarquia, que é, como nós já vimos, o Mahashwana, para desmaterializar e restituir as cartas que a cabra havia comido. Quando no mesmo instante, ele viu a sua face e ouviu a sua voz dizendo o seguinte: por que quebrar as regras? Eu mesmo farei. Então, ele prontificou e materializou as cartas na mão do mestre Kutume. As cartas foram restauradas pelo Mahashoggi. A seguir, o mestre Kutume descreve: eu robusteci
os dentes da sua boca, da cabra, e poderá mastigar nos próximos anos um alimento mais duro que as cartas dos ingleses. Ou seja, ele tem até um certo senso de humor. Então, notem bem, ele podia usar os esconderijo para ajudar a pobre cabra, mas não para benefício próprio. Então, prosseguindo, então, vejamos o seguinte: o mestre não precisou pedir autorização para, nesse caso, porque ele estava prestando ajuda ao próximo, mesmo que o próximo seja uma cabra. Não tem importância. Continuando. Outro dos trechos, conhecido também das cartas dos Mahatmas para o senhor Alfred Percy Sinnett, a Sinnett. Ela é a carta número 10. Ela fala muito, salienta muito sobre a chamada origem do mal. Então, literalmente, a carta diz o seguinte: o mal não existe por si, não é mais do que a ausência do bem, e somente existe para aquele que se tornou a sua vítima. Não existe maldade nas demais espécies de seres vivos. Ou seja, a pessoa quer algo para si, tudo bem, ela consegue uma fruta e tal. Agora, na hora que ela começa a querer muito para si própria, aí ela está começando a gerar o mal para o seu próximo, assim por diante. Para a humanidade, para um outro ser inferior, sei lá. Então, desse modo, ele se torna a sua vítima, a vítima do mal. Então, prosseguindo a carta. Efetivamente, o mal provém da inteligência humana e de sua origem deve ser atribuída inteiramente ao ser humano que se aparta da natureza. Portanto, a única fonte do mal é a própria humanidade. O mal é o exagero do bem, que é a gênese do egoísmo e a cobiça do homem. Pense profundamente e compreenda que, com exceção da morte, que não é nem um mal, mas uma lei necessária, a origem de todo o mal está nas ações humanas, no ser humano, que por sua inteligência é o único agente livre da natureza. Então, portanto, não se deve culpar a natureza nem a uma imaginária divindade, mas a natureza humana contaminada pelo egoísmo. Ou seja, não existe um Deus maléfico, como alguns falam, o capeta, por exemplo. Não existe isso. Existe alguém que se tornou mal em função desse egoísmo que foi colocado acima. Então, não se deve culpar a natureza nem a uma imaginária divindade, mas a própria natureza humana contaminada pelo egoísmo. Procure toda a causa do mal que consiga pensar. Descubra a sua origem e terá resolvido uma terça parte do problema do mal. Só vou dar uma ideia para vocês. Um terço do mal, ele descreveu aqui. Agora, os outros 2 terços, ele, curiosamente, fala a respeito das religiões. Que às vezes algumas religiões descambam para o fanatismo e a pessoa é capaz de fazer o mal para o seu próprio semelhante, mesmo que seja da mesma religião, mesmo que seja cristão, mesmo que seja budista, mesmo que seja muçulmano, podem fazer mal para a sua própria humanidade. Então, os outros 2 terços depende das religiões que foram fundadas e depende dos rumos que essas religiões tomaram a partir dos seus fundadores. Outra carta interessante é chamada a Carta Única do Mahashohan. Desculpe, ou o Grande Senhor, como é falado. Uma das cartas que o Sinnett recebia do Mahatma Kutumi não preencheu as expectativas, digamos assim, as respostas, as comunicações que ele queria. Então, ele consultou ao próprio seu superior, o Mahashohan, a respeito daquilo que, para ver se ele conseguia escrever para ele o que era tudo isso. Muito bem. Aí ele respondeu uma carta que foi repassada
para o Kuthumi, e o Kuthumi a repassou para o Alfred Prince Sinnett. Diz o seguinte: as classes intelectuais da humanidade parecem agrupar-se em duas categorias. A primeira prepara para si longos períodos de aniquilação temporal ou de inconstância, no estreito quadro do fanatismo e superstição, casando assim, inevitavelmente, a deformação do princípio intelectual. É aquilo que eu estava falando. As religiões, quando levadas ao fanatismo, elas deprimem, elas delegam, elas estragam toda a formação do princípio intelectual. Agora, a segunda classe da humanidade se entrega sem freios às suas inclinações animais, com a intenção bem definida de submeter-se à aniquilação e a milhares de anos de degradação depois da dissolução física. Ou seja, o karma que ela sofre na sua vida, nos outros princípios, não é brincadeira. O sofrimento. Então, o que ele continua? Essas classes intelectuais, entre aspas, reagem sobre as massas ignorantes, que, sentindo-lhes a atração, olham-nas como grandes e dignos modelos a imitar. Impõe, assim, a degradação e a ruína moral aos homens a quem deveriam guiar e proteger. Então, aqui, por exemplo, nós temos vários exemplos. Vamos supor pessoas que assistem muita televisão, que veem muitas novelas. Aquele artista, ele é como um deus para alguma pessoa. Naquele papel, parece que ele é um deus. Outro exemplo que a gente pode dar é em termos da realidade de política. Ao ver muitos e muitos vereadores, deputados, presidentes, às vezes são vistos como grandes seres espirituais, mas não são. Então, esse é o problema que realmente a humanidade tem. Então, o que acontece? Entre uma superstição degradante, os primeiros, que se degradam seguindo fanaticamente as religiões, e um materialismo brutal, a pomba branca da verdade dificilmente encontra um lugar onde possa pousar os seus fatigados e mal acolhidos pés. Ou seja, usando essa metáfora de uma pomba branca da verdade, ela não tem lugar onde se pousar nesse nosso mundo. Ele usou essa metáfora para mostrar o quanto é difícil a evolução humana. E aí ele continua. Já é tempo da teosofia entrar na arena. Sem dúvida, os filhos de teósofos preferirão a teosofia a qualquer outra doutrina. Isso é verdade. Eu conheço várias pessoas da sociedade teosófica em diversos lugares, diversos estados, que realmente elas têm essa grande facilidade, né? Prosseguindo ainda dentro dos trechos dessa mesma carta do Marjoano. Então vejamos lá. Peraí, estou fazendo a coisa errada. Ainda na mesma carta, o Marjoano respondendo ainda. Nenhum mensageiro da verdade, nenhum profeta jamais obteve um triunfo completo no curso de sua vida, nem mesmo o Buda. Aí prossegue. A sociedade teosófica foi escolhida para constituir a pedra angular e o alicerce das futuras religiões da humanidade. Ou seja, nós ficamos como uma espécie de uma fase de transição entre limpar a humanidade dos preconceitos, permitir que a humanidade busque realmente a verdadeiro aspecto religioso, para aí, então, quando a humanidade estiver pronta, surgirão novos seres se reencarnando na humanidade e aí fundando as futuras religiões da humanidade. Então, continuando, para serem verdadeiras, a religião e a filosofia devem oferecer solução a todos os problemas. O fato de se achar um mundo numa situação moral tão deplorável é prova concludente de que nenhuma das suas religiões e filosofias, e as das raças civilizadas, menos que as de qualquer outro, jamais possuiu a verdade. As explicações corretas e lógicas referentes aos problemas dos grandes princípios dualistas,
ou seja, o justo e o injusto, o bem e o mal, a liberdade e o despotismo, a dor e o prazer, o egoísmo e o altruísmo, e serão tão impossíveis de dar hoje como há 1881 anos. Esse foi o ano que o mestre escreveu essa carta. Por isso que ele está dizendo, a grande dificuldade é tão difícil hoje como era, por exemplo, na época de Jesus Cristo. É isso que ele quis dizer com esse paralelo. Entretanto, deve existir, algures, uma solução consistente a oferecer-se a tais problemas. E se as nossas doutrinas se mostrarem capazes de oferecer, então o mundo reconhecerá prontamente nelas a, a verdadeira filosofia, a verdadeira religião, a verdadeira luz que traz a verdade e somente a verdade. Essa é a última das recomendações do Mahashoah. Bom, encerrei aqui, 18h36, mais ou menos está na hora de encerrar. Mas acho que ainda temos algum tempo para alguma. Não é isso? Temos algum tempo para alguma colocação. Sim, a palavra está com quem quiser fazer uso dela, para fazer perguntas. Eu sei, parabéns, Salvador, pela sua Obrigado, palavra, obrigado. muito boa. É muita informação. E porque eu falei, eu É, peguei informação de duas palestras e tentei enxugar o importante para dar esse tema, a ciência da é, evolução e a grande fraternidade. Né? a gente sabe.